É isso aí, vamos dar bom dia. Seja muito bem-vindo, Eduardo Fanhani, aqui no nosso programa Outra Manhã. Obrigado, Glauco. Obrigado, Antônio. Sempre um prazer estar com vocês. Fanhani, a gente tem aqui esse contexto em que o INSS e a Previdência Social acabaram indo para as manchetes por conta desse caso das associações fraudulentas, dos descontos fraudulentos, e já tem gente, eu ouvi, então, pessoas ditas especialistas em Previdência tentando associar isso a uma ideia de reforma da Previdência. E aí já vem aquela cantilena que você, inclusive, já denunciou em outras ocasiões a respeito do déficit da Previdência Social aqui no Brasil, mas hoje nós temos mesmo um contexto, como o Antônio até destacou no início do programa, de precarização do trabalho, de menos dinheiro entrando e de pessoas indo mais para assistência social porque não conseguem se aposentar. De uma forma geral, Fanhani, como é que você vê o quadro da Previdência Social no Brasil hoje, sendo que você já destacou várias vezes o quão importante é a Previdência não só para a economia brasileira, mas também para o bem-estar das pessoas de uma forma geral. É um quadro, do meu ponto de vista, dramático, porque o que nós fizemos uma reforma da Previdência em 2019, do governo Bolsonaro, que ela colocou regras para a aposentadoria que são semelhantes ou até mesmo superiores às que são praticadas em países desenvolvidos, países do primeiro mundo. E, em segundo lugar, ela desconsiderou por completo, né, a realidade do mercado de trabalho brasileiro. Tá certo? Então, eu vou dar só um exemplo. A reforma de 2019 praticamente extinguiu a aposentadoria integral. Por quê? Porque para você se aposentar integralmente, você precisa ter, no caso de homens, 65 anos de idade e 35 anos de contribuição. Certo? Eu pergunto, a realidade do mercado de trabalho dos últimos 10 anos, né, faz com que consegue abrir uma possibilidade para que uma pessoa contribui durante 35 anos da sua carreira profissional. Quer dizer, estou falando do setor privado, não do setor público, né? Dificilmente, isso é quase que inviável, tá certo? Então, essa é uma questão seríssima que está aí colocada, né? A outra questão é que o mercado de trabalho, por conta das reformas, a reforma trabalhista, por conta do longo período que a economia ficou em recessão, né? E a reforma trabalhista que criou como sendo atividades, postos de trabalhos regulares, né, ou formais, né? Trabalhos que não são regulares, não são formais, como o trabalho por tempo determinado, por horas, tá certo? Então, você criou, teve uma modificação na estrutura do mercado de trabalho, né, onde caiu muito o emprego com carteira assinada, que é um emprego que contribui para a Previdência, tá certo? Aumentando muito o emprego por conta própria, emprego por empregada doméstica sem carteira de trabalho, tá certo? Então, na verdade, a questão, um outro dado assim, só para as pessoas entenderem o que eu estou dizendo. Nós temos aproximadamente a PEA, né, a população economicamente ativa no Brasil, são 100 milhões de pessoas, aproximadamente. Tá certo? Praticamente a metade não contribui para a Previdência. Por quê? Uma parcela está desempregada, né, cerca de 5, 6, 7 milhões de pessoas, ou desalentada, né, e a outra metade está em trabalho informal precário, né?
Então, do total de trabalhadores que nós temos, com toda certeza, aproximadamente metade não contribui, e aí é o problema financeiro da Previdência. É muito mais falta de receita do que aumento da despesa. Tá certo? Então, esses 50% dos trabalhadores certamente não vão conseguir cumprir as regras para aposentadoria, tá certo? E também nada garante que os outros 50% que estão empregados, né, vão conseguir cumprir essas regras. Por quê? Porque ele pode estar empregado hoje, mas desempregado amanhã, tá certo? Eu me lembro que em 2016, quando a gente fazia os estudos para poder se contrapor à reforma tributária, à reforma previdenciária do Temer, né, o Diese, em 2016, quase 10 anos antes, e também antes da reforma trabalhista, né, o Diese dizia o seguinte: por ano, em 12 meses, né, o trabalhador ele consegue ficar empregado 8 meses, 7 meses, tá certo? Na média, em função da rotatividade, etc. Né? Então, quer dizer, para o sujeito, bom, para ele cumprir 35 anos, ele vai precisar estar no mercado de trabalho 60 anos, tá certo? Mas mesmo para ele contribuir 20 anos, ele vai precisar estar no mercado de trabalho 40, 45 anos. A conta é simples. Isso antes da reforma trabalhista, né? E antes desse avanço ainda mais avassalador das plataformas, né? Então, esse é um problema estrutural da Previdência que, infelizmente, você sabe que eu fiz parte do grupo de transição do governo Lula, tá certo? E essas questões foram lá colocadas, mas, infelizmente, eu não vi, por parte do ministro da Previdência, que ficou no cargo até recentemente, né, qualquer debate, tá certo? Em relação a isso, sendo que nós colocamos, acho que uma das coisas mais consensuais do grupo de trabalho era, em 100 dias, instalar uma comissão nacional com, enfim, especialistas, etc., etc., né, para denunciar o que aconteceu no Bolsonaro, que também foi gravíssimo, tá certo? E apontar as questões estruturais que estavam colocadas, e isso ninguém viu, ninguém fez, tá certo? Nada aconteceu. Mais uma oportunidade perdida, né, Fanhani, de começar a reconstruir o Brasil em novas bases, muito possivelmente pela fixação na ideia do ajuste fiscal. Todas as ideias de começar a transformar o Brasil estão sendo, num certo sentido, submetidas a essa lógica de que é preciso fazer o ajuste fiscal. Mas eu queria falar uma coisinha interessante. Outro dia eu estava pensando nisso. Os donos do dinheiro, eles não querem só que a taxa de juros seja alta. A taxa de juros tem que ser alta para aumentar a capitalização, o patrimônio financeiro deles, tá certo? Mas eles querem que a inflação seja baixa, porque aí o ganho real é maior. Você está entendendo? Quer dizer, não é só ter a taxa de juros alta. Você tem que ter uma meta de inflação de 3%, tá certo? Para você ter um ganho real, tá certo? De 10%, 11%, tá certo? Isso, para mim, assim, essa é a síntese da política monetária. O resto é blá, 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 tá certo? Quer dizer, não tem cabimento, esse é um erro assim, gravíssimo que esse governo cometeu, tá certo? Lembra, no governo Lula, Lula 2, a meta de inflação era 4,5%, podendo ir para 6% ou para baixo. 4,5%. O Temer abaixou para 3%, o Bolsonaro abaixou para 3,5%, e o governo Lula 3 abaixou para 3%. Eu pergunto para você, faz uma análise aí dos últimos 50 anos, quando que a inflação do Brasil foi 3%? Tá certo? Um ano na pandemia. Tá certo? Quer dizer,
você coloca uma meta que, historicamente, é irreal. E aí, o que você obriga o Banco Central a fazer? Tá certo? E faz com uma boa vontade, que é uma coisa impressionante. Quer dizer, faz que, como se estivesse achando, nossa, realmente não há outro caminho possível. Tá certo? Não há alternativa. Tá claro? Então, acaba, a mídia cai em cima, tá certo? A inflação, nossa, a inflação não cumpriu a meta era 4,5, foi para 4,8. É um problema gravíssimo, tá certo? Aumenta a taxa de juros. Tá claro? Então, desculpe fazer esse comentário, mas me ocorreu esses dias essa síntese. Mas é importantíssimo, porque essa obsessão é o que marca a não realização da grande maioria dos projetos que animaram o governo Lula. Né? E outro aspecto, e você frisou bem, além da não realização material, isso coloca na agenda nacional, porque é colocada pela própria esquerda, um tema em que a direita nada de braçada. É como se a gente, ao invés de resolver a pobreza, as pessoas que estão morando na rua, as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que estão trabalhando desalentadas, a Amazônia, o encalacramento das cidades, não. Vamos olhar a estatística do déficit zero. Mas, Fanhani, você tem afirmado, acho que foi numa última entrevista que a gente fez, inclusive, que essa situação em que um contingente, um percentual cada vez maior de trabalhadores está trabalhando na informalidade, não está contribuindo para a Previdência Social, e em que, depois você podia falar isso, mas os recursos que a Constituição manda destinar para a Previdência nunca foram destinados para a Previdência. Mas, em especial, a mudança nas relações, a mudança no mundo do trabalho, exige uma política social e, especialmente, uma seguridade para o século XXI, que aquele padrão da contribuição tripartite, trabalhador, patrão, o Estado, ele está se tornando obsoleto. A gente precisa garantir os direitos sociais e os direitos previdenciários, em especial, de outras formas adequadas a essa nova realidade. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Eu até escrevi um artigo, há uns 4 anos atrás, dizendo, enfim, na época da campanha eleitoral, etc., até para colocar essa questão da Previdência, que a nossa Constituição ela foi pensada, os direitos sociais da Constituição de 88 foram pensados na década de 70, tá certo? No bojo da luta contra a ditadura, não é isso? Os nossos reformistas olharam o que estava acontecendo lá na social-democracia europeia, etc., e pensaram alguma coisa daquele tipo. O que aconteceu na democracia europeia foi no pós-guerra, a partir de 45, época fordista, tá certo? Época fordista. Então, nós nos inspiramos nisso, fizemos a Constituição em 88, começou a ser implantada a partir de 93, só que, quer dizer, era muito baseada no trabalho formal, na linha de produção, tá certo? Precisava de mão de obra para produzir um motor, tá certo? Precisava de 30 trabalhadores para produzir um carro ou um motor, tá certo? Hoje você produz um motor com 5 robôs, tá certo? Quer dizer, então, a transformação no mundo do trabalho fez com que esse nosso sistema, pensado na década de 70, não funcionava mais. Bom, qual que é a alternativa? A alternativa, do ponto de vista do financiamento, é fazer, inclusive, o que a própria Europa sempre fez, tá certo? Não é de agora, né? Retirar a parcela da receita que vem do trabalho, tá certo? E ampliar a receita que vem da renda, da riqueza, tá certo? Do ganho de produtividade, tá certo? Quando você pega, por exemplo, para dar um exemplo extremo,
Como é que é financiada a Seguridade Social na Dinamarca, certo? Cerca de 70% é tributação geral, é tributação de impostos, tá certo? Como eles têm um sistema tributário progressista, tá certo? Que quem ganha mais paga mais, né? Você redistribui a renda por essa via, tá certo? Mas outros países europeus também têm esse sistema. É o tripartite, mas uma parte cada vez maior são impostos gerais, tá certo? Pago pela coletividade, e menos da empresa e muito menos ainda do trabalhador, né? Então, o que se pensava em 2022, etc., naqueles debates, etc., quer dizer, isso na verdade, se juntava ao quê? A proposta da reforma tributária, né? Solidária, justa e sustentável, não é? Que algumas entidades sindicais do ramo dos auditores fiscais conseguiu formular, né? Que foi protocolada no Congresso por 6 partidos da oposição, inclusive o PT, que está na proposta do governo Lula. É essa que está lá, tá certo? Então, quer dizer, você deveria pensar, né, numa mudança dos mecanismos de financiamento que aumentavam a parcela de impostos gerais, né, mas impostos gerais que sejam progressivos, não nesses impostos gerais que nós temos aqui, que é de uma regressividade absurda, né? Imposto de renda no Brasil não existe, tá certo? Quer dizer, rico não paga imposto no Brasil, ponto final, tá certo? Eu tenho vários estudos que mostram isso, tá claro? Então, essa seria uma transformação importante, né? Essa seria uma transformação importante. Agora, o que aconteceu? Aconteceu que o governo, eu até posso entender, por conta da correlação política, por conta, enfim, do conservadorismo, é mais do que conservadorismo, né? Um Congresso estúpido, tá certo? Atrasado, particularista, tá certo? Posso até entender isso, mas o governo optou por começar a fazer a reforma pelo consumo, tá certo? A reforma do consumo é a reforma que o capital prega há mais de 30 anos, tá certo? Simplificação do consumo. Então, essa eu não tinha dúvida que passaria, tá certo? Agora, para fazer a reforma sobre a renda, aí eu já tenho minhas dúvidas, tá certo? Quer dizer, o que nós propunhamos na campanha é que você pensasse como um todo. Falou, vou fazer uma reforma do sistema como um todo, tá certo? Eu vou aumentar a progressividade aqui e vou reduzir os impostos sobre o consumo aqui, tá certo? Fazer esse balanceamento, né? Mas vocês lançar tudo de uma vez, né? O governo resolveu fatiar, tá certo? Fez a do consumo. Que para a Seguridade Social é um atraso, é um retrocesso. Por quê? Porque você vai acabar a simplificação, né, corretamente, tá certo? Eu não sou contra a reforma do consumo, mas a reforma sobre o consumo sem a reforma sobre a renda é uma coisa que só aprofunda a regressividade do sistema tributário brasileiro. Mas o que a simplificação fez? Ela fez o seguinte: ela acabou com a contribuição sobre o faturamento, sobre o COFINS, tá certo? Que são o quê? Que eram as fontes de financiamento da Seguridade constitucionalmente asseguradas pelo artigo 195. Tá certo? Então, aquela ideia toda que a Previdência não tem déficit. Por que ela não tem déficit? Porque não se computa as receitas da COFINS, da contribuição sobre o lucro, que são constitucionalmente vinculadas à Seguridade Social. Quer dizer, só para vocês entenderem, COFINS, sabe o que significa COFINS? É contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Olha que interessante, ninguém sabe disso.
que foi criada lá em 88 para financiar a Previdência Rural, para financiar o BPC, para financiar tá certo? Uma série de coisas. O que aconteceu desde lá, que a área econômica capturou esse recurso. Então, a ideia do déficit é esse recurso, que está no artigo 195 da Constituição, que foi criado em 88 para financiar a Seguridade Social. O que é a Seguridade Social? É a Previdência Rural, é o BPC. Tá certo? Esse recurso foi capturado. Mas até a reforma do consumo, nós tínhamos fontes de financiamento constitucionalmente vinculadas à Seguridade Social, o que permitia que a gente, pelo menos, fizesse essa denúncia, tá certo? Que esses recursos não iam para a Seguridade Social. Mas agora, com a reforma sobre o consumo, o que aconteceu? Esses tributos foram ou vão ser progressivamente extintos, tá certo? E você criou um IVA, mas esse IVA não tem ele não está, vamos dizer assim, vinculado constitucionalmente a nenhuma fonte de despesa, né? Então, além disso, nós ainda pioramos, né? Hoje nós não podemos dizer, sinceramente, que o sistema tributário brasileiro é tripartite, tá certo? Porque uma parte grande das receitas, que era a contribuição do governo, foi extinta. Fanhane, eu lembro que na época, inclusive, quando se discutia aquela primeira reforma da Previdência do governo Michel Temer, né, que acabou sendo concretizada em outros patamares, mas não muito distintos, né, a orientação a mesma no governo Bolsonaro, eram levantados, você participava, inclusive, de muitos estudos mostrando a importância da Previdência Social para a economia do país, não só para o bem-estar, mas também para pequenas cidades, como os rendimentos da Previdência Social eram importantes, né, na manutenção, inclusive, de famílias, né? Muitos aposentados acabavam sustentando famílias, principalmente nas classes mais baixas, e algo que era muito importante ali era a política de valorização do salário mínimo, porque a maior parte dos segurados da Previdência Social, eles recebem um salário mínimo. E agora a política de valorização do salário mínimo voltou, mas voltou em outras bases, né? Inclusive ela tem uma limitação que não tinha quando foi implementada no primeiro governo Lula, mas existe toda uma discussão, inclusive, né, que gira em torno daquilo que defende o ex-presidente do Banco Central, Arminio Fraga, de se limitar ainda mais a valorização do salário mínimo. Ele, por exemplo, defende que o salário mínimo seja congelado por 6 anos e diz que isso vai beneficiar o trabalhador. Eu queria que você falasse a respeito disso, Fanhane, de como o salário mínimo foi fundamental, não só em termos de melhorar os benefícios da Previdência Social de uma forma geral, mas como ele é fundamental também para a própria economia e, contrariamente ao que diz Arminio Fraga, para o bem-estar do trabalhador brasileiro. A Seguridade Social, a Previdência, a Seguridade e o salário mínimo, eles são, assim, ainda são os principais mecanismos de proteção social do Brasil, certo? Vou dar um número assim, nós temos aproximadamente, agora eu não sei exatamente, mas algo em torno de 40, 45 milhões de benefícios do INSS urbano, do INSS rural e do BPC. 45 milhões, aproximadamente, tá certo? 80% desse benefício equivale ao piso do salário mínimo, tá certo? 80%, aproximadamente, tá certo? Bom, se se esse idoso que recebe o benefício de um salário mínimo tiver mais 2 pessoas na família, tá certo? Então, eu teria, direta ou indiretamente, 120 milhões de pessoas, certo? Que direta ou indiretamente se beneficiam desses benefícios da Seguridade Social, né? Especialmente Previdência e Assistência Social. 120 milhões de pessoas. Claro. Muito bem. Quando você tem uma política de salário mínimo que como ocorreu
especialmente no segundo governo Lula, né, e também continuou no primeiro governo Dilma, de valorização do salário mínimo, você vai ter um aumento da renda, tá certo? Desses 40 milhões diretamente ou esses 120 milhões direto ou indiretamente. Tá claro? E esse foi muito mais do que o Bolsa Família, porque o valor monetário é muito menor do Bolsa Família, era muito menor também, tá certo? Esse foi um dos núcleos, tá certo? Da política econômica do governo Lula de ampliar a renda das pessoas, né? Porque quando se aumenta a renda das pessoas, amplia o consumo, né? Amplia o consumo, o empresário investe, ele contrata gera mais emprego, aquele círculo virtuoso que nós sabemos como é que funciona e que aconteceu especialmente no segundo governo Lula, tá certo? Então, esse que é o ponto, quer dizer, a questão toda é a seguinte, quer dizer, que não existe capitalismo sem consumidor, tá certo? Não existe, quer dizer, então o que o Armínio Fraga faz? Ele fala isso há 40 anos, ele fala isso, tá certo? Esse pensamento começou com Sarney, em 88, quando ele falou que o Brasil seria ingovernável se a Constituição fosse aprovada, tá certo? Continuou com o Roberto Campos, que falou que a Constituição é uma coleção de anedotas, tá certo? Então, é um pensamento daquelas pessoas que querem, tá certo? Que a taxa de juros seja alta e a meta de inflação seja baixa, você está entendendo? Para eles poderem ter um ganho real maior. É simples assim, eles têm um lado, tá certo? Nós temos outro, tá certo? O que eu digo é que uma política de congelar o salário mínimo durante 6 anos é ruim para o capitalismo. Tá claro? É ruim para o capitalismo. Quando você pega a Previdência, ela não financia só o idoso. Temos que parar de investir no velho para investir no jovem. Escuta, a aposentadoria do velho, tá certo? Ela sustenta o desemprego do pai, tá certo? Ela bota de comer para a criança, tá certo? Tem estudos que mostram isso. Tá? A Previdência Rural, ela mitigou profundamente o êxodo rural. Tá certo? Nós sabemos o que acontecia na década de 60, na década de 70, como é que essas periferias nas grandes capitais se formaram por um êxodo rural absurdo, que as pessoas estavam morrendo de fome no Nordeste, na região rural do Nordeste, elas vinham para a cidade, depois vinham para... Essa migração acabou, foi minimizada, a pessoa conseguiu fixar as pessoas lá, tá certo? Tem estudos que mostram o seguinte, a Anfip faz esses estudos periodicamente, agora eu não vou saber o número, mas é algo do tipo, 80% dos municípios brasileiros, a renda da Previdência que é paga para cada um dos moradores daquele município é maior do que a transferência, o fundo de participação municipal. Você está entendendo? É maior. Até no estado de São Paulo, mais de 70% do município de São Paulo, o dinheiro que vai da Previdência é maior que o fundo de participação do município. O que acontece quando o aposentado recebe a sua aposentadoria? Ele vai no açougue, paga a conta do açougue, vai na farmácia, paga na conta do farmácia, ele movimenta a economia local. Tá certo? Os estudos mostram que a pobreza entre os idosos é muito mais baixa que a pobreza no resto da população. Tá certo? Nós construímos um sistema de proteção social no Brasil que hoje ainda 80% dos idosos tem como fonte de renda ao menos a previdência ou assistência social. 80%. Eu sempre digo essa frase: dificilmente você vê um velho pedindo esmola na rua. Tá certo? Dificilmente. Mas isso vai acontecer
com a reforma que foi feita, a reforma que o Temer tentou fazer em 2016, que o Bolsonaro fez em 2019, tá certo? Isso vai acontecer em 10, 20, 30 anos, nós vamos ter velho pedindo esmola na rua, tá certo? Então, assim, do ponto de vista até macroeconômico, é uma burrice, tá certo? Outro dia, há 10 anos atrás, o Japão fez regras duríssimas contra a Previdência, tá certo? Daí ele percebeu o seguinte, não, isso aqui está custando muito caro, porque o velho é desempregado, não tem renda, ele começa a beber, vou ter que gastar com assistência social, ele briga com a família, tá certo? Não, eles mudaram as regras para tornar mais benevolentes, tá certo? Porque é mais barato você ter um idoso com renda do que ter um idoso sem renda. Isso foi o Japão que fez, tá certo? Quer dizer, é de uma burrice esse tipo de pensamento, tá certo? Que às vezes até cansa, né? E eu acho que o nosso tempo está terminando. Eu queria só deixar um alerta para vocês: é o seguinte, você começou, Glauco, falando sobre as novas demandas por reforma na Previdência, não é isso? Que a todo momento aparece, tá certo? Por quê? Porque em 2060 a população brasileira, 30% da população brasileira vai ser idosos, e a relação contribuinte, usufrutuário está caindo, tá certo? Primeiro, para o setor público não cai. O setor público não cai porque o aposentado continua contribuindo para a Previdência. Então, essa é uma falácia, tá certo? Mas para o setor, para o INSS, tá certo? A alternativa, como eu disse, é você transitar da base salarial para outra base, tá? Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero dizer o seguinte: tudo bem, puxa vida, 30% dos idosos vão ser, 30% da população vai ser idoso. Nossa, a Previdência vai quebrar, tá certo? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: como eu disse no começo, 50% do mercado de trabalho atual não contribui para a Previdência. Ele não vai pressionar a Previdência daqui a 60, em 2060. Não vai pressionar, porque ele não vai ter condições, não vai cumprir as regras. Tá certo? E os outros 50% talvez também não. Tá certo? Por quê? Porque ele está empregado hoje, mas com a inteligência artificial ele pode ser demitido amanhã. Tá certo? Ninguém garante que um sujeito que está empregado hoje fique empregado durante 20 anos, exceto no setor público. Tá certo? Então, veja, essa pressão que vai quebrar, que não sei o quê, papapá, é mentira, é fake, é terrorismo. Tá certo? Por quê? Porque as pessoas não contribuem hoje, não vão ter condições, não vão cumprir as regras para pressionar a Previdência em 2060. É mais uma forma de você fugir, tá certo? Não enfrentar as verdadeiras questões que devem ser enfrentadas, tá? Então, eu queria aproveitar o tempo e deixar esse alerta, né, para vocês. Fayani, a vontade nossa aqui é conversar com você horas. Nós sabemos que você tem uma viagem marcada para daqui a pouquinho. Já acho que a gente devia combinar uma conversa sobre as alternativas, sobre como começar a pensar esse sistema social e previdenciário para o século XXI. Mas, se você ainda tiver um tempinho, eu queria que você nos falasse dessa obra que você está concluindo, que você estava comentando quando a gente marcou essa entrevista, de rever as políticas sociais brasileiras historicamente. Eu acho que é um grande alento ficar sabendo que você está trabalhando num projeto como esse. Não, esse aí eu não posso dar spoiler. Comentei com você. Não, esse é um projeto assim muito antigo, que eu acalento há muitos anos, sabe? E escrevi um livro sobre 100 anos da proteção social no Brasil, né? Que
Eu entrei na Unicamp em 1983, e em 1983 a gente dava aula sobre a política social na ditadura militar. A política social de 30 a 64 na ditadura militar, né? Só que aí eu dei aula até 2021, 22, tá certo? E todo ano você tinha que dar aula sobre o governo Collor, tinha que dar aula sobre o governo FHC, tinha que dar aula sobre o governo Lula I, Lula II, etc. Enfim, mais a militância, etc. Eu tinha que escrever, eu tinha que pensar, eu tinha que raciocinar para poder dar aula up-to-date, né? Então, o que eu acho legal é que esse livro meio que foi escrito diariamente, sabe? Como uma necessidade. Eu acho que eu escrevo esse livro há 40 anos, porque eu tive que fazer reflexão para transmitir para os alunos, né, de uma maneira fácil, etc, etc. Então, eu tinha esse projeto há muitos anos e nunca consegui. Né? Por quê? Porque eu estava sempre na atividade política. Né? A primeira luta contra a reforma da Previdência foi em 2007. O governo foi até antes, tá certo? Mas eu me lembro de 2007, o governo Lula queria fazer uma reforma da Previdência, etc. Enfim, eu sempre esteve envolvido na defesa dos direitos sociais, depois na reforma tributária, etc. E nunca achei tempo, tá certo? Nunca achei tempo. Aí, quando chegou em 23, eu falei, quer saber? Agora eu vou fazer isso, não vou fazer mais nada, sair das redes sociais, sair do WhatsApp. Então, estou fazendo isso. É um livro que, em parte, tem muita coisa eu já tinha escrito, tá certo? Já tinha escrito, mas é mostrar um pouco a evolução da proteção social brasileira de 1930 até 2022, né? Pelos vários momentos, e numa perspectiva que incorpore tanto o contexto econômico quanto político, mas que considere a maior parte da proteção social, né? Educação, saúde, moradia, saneamento, mobilidade, enfim. Então, é mais ou menos esse o trabalho aí que eu estou fazendo. Como é uma coisa longa, eu estou separando em 4 volumes. Estou no último volume, mas você sabe que depois que eu terminar o 4º volume, tem que começar tudo de novo, né, para cortar. Mas eu espero, ano que vem, ver se tem algum editor que esteja disposto a publicar essa obra, mas, a princípio, o projeto é esse, publicar um trabalho em 4 volumes. Né? O primeiro que pega 30 até 84, né? O segundo volume é muito a Constituição de 88, né? A coisa dialética da Constituição de 88, né? Porque você tem um movimento que leva para as reformas progressistas, mas, ao mesmo tempo, você tem um movimento que tenta fazer com que elas não ocorram, né? As reações, né? Por conta da nossa transição democrática, que foi um pacto conservador, né? Você tem um movimento que vai tentando levar o projeto reformista que foi pensado nos anos 70 na Constituição de 88, mas, ao mesmo tempo, você tem as outras forças que tentam impedir a consumação desse projeto. Um exemplo emblemático disso é a reforma agrária, Antônio. A reforma agrária, se você se lembrar, Tancredo Neves, em 82, 83, a reforma agrária é um compromisso, o primeiro ato dele cria o MIRAD, cria o Ministério da Reforma Agrária, começa a fazer a reforma agrária com o Estatuto da Terra, que é lá do regime militar, tá certo? Isso foi em 85. Em 89, o Sarney acaba com o Ministério da Reforma Agrária, tá certo? Em 88, a gente tem uma super derrota na Constituição. Uma das maiores derrotas foi a reforma agrária. Depois o terceiro volume, o terceiro e o 4º volume, agora não estou muito bem, é o seguinte, aí nós temos um dilema, um paradoxo, tá certo? Que nós pensamos um projeto de desenvolvimento social,
né? Pensamos na década de 70, olhando para a experiência da social-democracia europeia, tá certo? E no momento em que o capitalismo era regulado, né? Tinha as políticas como é que se chamava? Os 30 anos dourados, etc, etc. Então, nós pensamos nisso. Só que, quando a gente aprova a Constituição em 88, esse paradigma já tinha sido expurgado, né? Você já estava com neoliberalismo, globalização, etc, etc, etc. Então, com 40 anos de atraso, nós pensamos em algo que os europeus fizeram, mas só que quando nós fizemos, eles já estavam na contramão do mundo. Então, o que acontece de 90 até hoje, tá certo? É uma tentativa de destruir a Carta de 88 na questão social, tá certo? Isso acontece no governo Collor, no governo FHC, no primeiro governo Lula, no segundo não, tá certo? E esse é um processo longo que foi quase concluído pela classe dominante, tá certo? Com o Bolsonaro. Quase. Se tivesse mais 4 anos de Bolsonaro, acabava. Tá certo? O trabalho do governo Lula agora é tentar remontar com toda a dificuldade. Tá certo? Mas esse período 90 a 2022, tá certo? Eu chamo esse período como tensão entre paradigmas, né? Por um lado, você tem o paradigma do estado de bem-estar social. Por outro lado, você tem o paradigma do estado mínimo. Tá certo? Então, essas tensões acontecem o tempo todo, tá certo? Em todos os setores. Você pega o SUS, você pensa isso, você pega a Previdência, você pensa isso, você pega o mercado de trabalho, toda a flexibilização do mercado de trabalho. Em alguns setores eles avançaram, outros não conseguiram avançar, mas a partir do Temer e do Bolsonaro, eles têm um avanço extraordinário, tá certo? Para concluir um trabalho que eles estavam tentando desde a Constituição de 88, tá certo? Então, a ideia da coletânea é um pouco essa, tá certo? Mostrar esse movimento, né? E é uma coisa dialética para Bubu, tá certo? Porque vai para lá e volta, e vai para lá e volta, e vai para lá e volta. É um pouco esse o trabalho aqui que eu me dispus a fazer esse ano, e estou super disciplinado. Vamos ver se até o final do ano eu concluo. Aí vocês vão ser os primeiros a saberem. E isso que eu ia falar aqui, porque o teu livro já despertou interesse aqui, não só nosso, mas de quem também acompanha o Outra Manhã. A Isaura Leite pergunta, inclusive, como vai se chamar o livro. Eu me interessei. Já tem o título, Fanny? Não, eu tenho o título, mas eu não posso falar. Sem mais spoilers. O subtítulo é algo como Política Social no Brasil de 30 a 2022. Mas o título eu não vou falar, mas vocês vão gostar, Fanny, queria agradecer demais sua participação aqui, e eu acho que a gente já pode agendar pelo menos uma entrevista para cada volume do livro, quando ele sair aqui, para você falar a respeito, viu, Fanny? Porque a gente já está muito curioso, e o pessoal que acompanha aqui Outra Manhã também. Muito obrigado. Mas o que foi legal, eu estava falando, outro dia eu estava vendo com alguém, sei lá, quem levou mais tempo para escrever um livro, né? Não sei quem levou tantos anos. Eu acho que eu fui um dos que levou mais tempo, porque eu estou há 50 anos escrevendo esse livro. É no dia a dia, sabe? Tem que dar uma aula, puta merda, tem que dar aula. Então, vamos lá. Uma aula nova, né? Sobre um período novo, entendeu? Então, foi um trabalho, assim, bem legal. Mas, enfim, estou tomando muito tempo de vocês. Obrigado aí. E assim Temos que pensar, Fanny, vamos numa entrevista com você, antes ainda de você concluir esses 4 volumes, já vamos começar a lançar o 5º, que é a Previdência para o século XXI num projeto popular. Aí que você vai nos contar como é que vai ser isso. Mas tem muita previdência, né, no livro também,
também, não é só a Previdência, mas também mostrar como é que a Previdência vai transitando ao longo do tempo, né? E os avanços, recursos. Né? Essa reforma da Previdência que o Bolsonaro fez, o Fernando Henrique queria fazer. E ele não fez por um voto. E foi o voto do Candir, não sei se vocês lembram disso. Mas o que o Fernando Henrique queria fazer? Ele queria fazer para você, em 1998, emenda constitucional número 20. Queria fazer o seguinte: para você se aposentar, você precisa ter 65 anos de idade e 35 anos de contribuição. Em 98, 65 anos de idade e 35 anos de contribuição. Aí, por um voto, ele perdeu. Tá certo? Por um voto, ele perdeu. Mas estava lá, em 98, 10 anos depois da Constituição de 88. Então, essa ameaça é constante. Mas, enfim, a gente... Eu não quero dar muito spoiler, não, mas a ideia é basicamente essa. Muito obrigado. Boa viagem para você. Obrigado. Fanhani. Obrigado, Glauco. Prazer.